Vamos lá. Olá, pessoal. É um prazer estar novamente com vocês. Hoje, então, para o nosso último encontro, agradecendo desde já a compreensão de vocês, o carinho, a atenção e esperamos que, de fato, possamos ter contribuído ao longo desse período em que estivemos conversando com a nossa querida Janete Marise Vivan, a escritora do Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limite e Disciplina Sem Agressividade, da editora Paulus. Então, nós vemos ao longo desse período, trazendo algumas informações para vocês de jeitos de educar que prejudicam, de comportamentos que prejudicam, de consequências que podem trazer tanto para as crianças e adolescentes quanto para os pais, educadores, cuidadores, enfim, desses comportamentos agressivos na educação das crianças e dos adolescentes. Então, para aqueles que estão chegando agora, mais uma vez a gente vai contextualizar, dizendo que este trabalho nasceu inspirado de um período em que a Janete trabalhou no APOIAR, que é o Ambulatório Municipal de Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ela também, foi lá então que nos conhecemos, e eu sou muito grata por essa amizade, por esse espaço que acabou se criando, onde nós pudemos trazer essa contribuição da expertise da Janete com este aprendizado a partir das pesquisas e das constatações dela a partir dos seus atendimentos. Então, gente, nós viemos falando de várias situações e das consequências para a adultez dessas crianças. E hoje, então, a Janete vai nos brindar com a melhor parte, né? Que ela escreveu falando um pouquinho, então, de como pode ser essa educação sem violência, sem agressividade, e que a gente pode, sim, ser pai, ser mãe, ser educador, ser cuidador e ser feliz, né, Janete? Que essa relação pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa proveitosa e que a gente tenha essa experiência positiva para que nós também possamos ser exemplo para esses filhos, que nós também falamos nas nossas falas anteriores, né? Que as crianças e adolescentes aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Então é muito importante que a gente saiba disso e lembre todas as vezes que nós formos a aplicar algum tipo de punição, enfim, né? Ou até mesmo a nossa expressão, que isso terá algum tipo de consequência e às vezes nada agradáveis, né, Janete? Então, olá a todos, bem-vindos novamente. Então, depois de tanto falar sobre a parte ruim da educação e do relacionamento com crianças e adolescentes, chegamos na culminância do assunto, que é algumas ferramentas, alguns instrumentos que a gente tem para educar sem a palmada e sem o xingamento. As coisas que podem substituir a palmada e o xingamento no processo de educar crianças e adolescentes. Então, o primeiro passo sempre é o diálogo, né? O diálogo é uma coisa um pouquinho mal usada nas famílias. Diálogo para os pais é cobrar, xingar, reclamar, apontar, julgar, condenar, brigar. Esse é o diálogo que os pais mais conhecem. Mas o diálogo é uma via de mão dupla. A gente tem que poder falar, mas tem que também aprender a ouvir eles. Às vezes os argumentos deles não são assim os mais verdadeiros, mas a gente mesmo assim ouve o argumento deles e rebate com o nosso argumento, mas tem que deixar eles se expressarem. Espaço. Isso, espaço. Tudo que eles puderem verbalizar através da fala, eles não vão ter em comportamento opositivo e destrutivo. Se eles podem falar, eu estou com raiva, eles não vão riscar a parede do quarto. Então, se a gente permite que eles falem, é muito mais saudável. Então, o primeiro passo é o diálogo. Segundo passo, são contratos.
A gente firma contratos com eles de comportamento, de execução de tarefas, do que pode e do que não pode fazer, o famoso limite. Todo contrato, ele não é a pílula mágica para resolver. Eu fiz o contrato com meus filhos e eles vão obedecer tudo. Não existe. Nem na vida adulta os contratos são completamente cumpridos, por isso que tem a justiça, os advogados para resolver isso. Mas é uma forma boa, porque a gente pode cobrar. Sem um contrato, sem o estabelecimento das normas e regras, é mais difícil de cobrar. Com o contrato é mais fácil de cobrar. Nesse contrato, se já houver a pena, a punição, a correção do ato que não foi cumprido, da tarefa que não foi cumprida, melhor. Fica um pouquinho mais fácil. O terceiro... Deixa eu só te interromper, Janete, que eu acho que isso é bem importante. Esse contrato, ele precisa ser previamente feito ou ele pode ser redigido em conjunto, valorizando essa questão do diálogo e dessa construção? Ou tem algumas situações que não, que tem que ser por causa da transgressão, vamos dizer assim, que talvez a criança possa vir a fazer, enfim. É sempre bom que a gente possa construir os limites, né? Estabelecer os limites em conjunto com eles. Mas a prerrogativa da educação é dos pais. Tá, isso eu acho que é bem importante a gente deixar claro, né? E uma outra coisa também que eu acho que me lembrei agora, que eu acho que é importante a gente alertar, porque eu acho que essa é a palavra, né? É alertar que os pais, e aqui nós estamos falando de os pais plural, né? Porque é pai ou mãe ou aquele casal que está na condição, né? Independente de ser um relacionamento homoafetivo ou não, né? Porque as funções, enfim, exercidas, né? Elas precisam obedecer uma hierarquia. Então, é importante que os pais lembrem que tem que ser uma combinação do casal, independentemente de um aceitar ou não. Por isso que eu te perguntei se a construção tem que ser junta, porque às vezes me dá a impressão que tem algumas cláusulas que os pais não podem abrir mão, que não dá para negociar, né? E isso então tem que ser combinado previamente entre o casal, né? Para que depois isso possa ser levado para, entre aspas, né, a discussão, mas que aquilo já esteja sacramentado, que eles, enquanto responsáveis, não podem abrir mão, né? Eu acho que isso é bem importante a gente frisar, né? Importante é que o pai e mãe, ou os dois cuidadores, ou a família que está educando essa criança, tenham convergência no estabelecimento dos limites. É muito comum que um tire a autoridade do outro, né? A mãe coloca de castigo, o pai chega do trabalho, não sabe nada do que aconteceu, tira a criança do castigo. Então, quando um pai faz isso, está tirando a autoridade da mãe. A mãe também pode tirar a autoridade do pai, não deixando ele cumprir o castigo que o pai estabeleceu. Então, né? Os dois têm que estar assim, afinados nisso. E essa afinação, como a Maricélia disse, tem que ser prévia, né? Se você não gostou de uma atitude do seu companheiro, você não fala na frente da criança, você fala depois. Olha, eu espero que você nunca mais dê esse tipo de castigo ou esse tipo de punição para o filho, porque eu não aceito isso. Então, conversar sobre as divergências nos limites entre os cuidadores e não na frente da criança, para não perder a autoridade. Uma coisa muito ruim que eu vejo, Maricélia, no consultório, é criança que manda nos adultos. É uma coisa muito feia de ver, uma coisa muito... É uma inversão de papéis tão grande que chega a doer. Porque a criança não tem maturidade e não tem estabilidade e não tem um emocional preparado para poder mandar nos adultos. Não vai dar certo isso. Mas é justamente pela imaturidade dos responsáveis, né, Janete, que isso acaba acontecendo. Porque os pais não têm a clareza
daquilo que tu falava na nossa live anterior, né? Do dever, porque não é só direito, né? É dever. E em função, penso eu, que de algumas questões, né? Que nós já conversamos também, da repetição de alguns padrões de Padrões. comportamento, Uhum. os pais acabam negligenciando com medo de repetir aquelas punições, talvez, que eles sofreram, né, dos seus pais ou dos seus cuidadores, e eles não conseguem estabelecer esse limite claro, né? É verdade. Então, eu penso que isso é bem importante, bem sério, e essa geração a gente vê muito isso, né? Uhum. Quando o pai não sabe dizer não para um filho que quer um salgadinho, sabendo que o salgadinho faz mal, que quer uma bolachinha recheada, que quer um refrigerante além da conta, né? Uhum. Então, eu acho que essas são questões bem importantes que os pais precisam ficar bem atentos. Pais, os filhos não podem mandar em vocês. Esse é o É recado. isso aí. Bem, então a gente começa pelo diálogo, vai estabelecer os contratos nessa questão dos limites bem claros entre os cuidadores. Eu não consegui, tanto em consultório como com o meu próprio filho, resolver todos os conflitos de educação só com diálogo e só com palavras. Eu não consegui. Deve ter gente que tenha conseguido. Eu não conheci. Então, Eu também não. quando a palavra não foi suficiente, os pais, eles precisam ter uma atitude, uma ação. Então, Dá quando um a exemplo. palavra foi usada e ela não foi suficiente, precisa ter uma ação. Um exemplo clássico do meu trabalho. Chegavam para o atendimento, ficavam na sala de espera e a criança começava a destruir a sala de espera e incomodar as outras famílias que estavam aí. E as mães ou os pais ou cuidadores que estavam lá. Ai, fica quieta, fulaninha. Ai, senta aqui, fulaninho. Ai, não faz isso, fulaninho. Ai, isso não é legal fazer, fulaninho. Mas o fulaninho não respondia a nada dessa verbalização. E o que faltava? Que essa pessoa levantasse do sofá, fosse lá, pegasse o fulaninho, olhasse olho no olho e dissesse: neste local, isso você não pode fazer. Sente aqui. Voz de comando, né? Isso. Então, além do comando, é a contenção, o pegar. Ótimo, Não é pegar assim, né? claro. Pegar sem, é segurar com uma firmeza suficiente para a criança entender. Existe uma autoridade que está dizendo que isso passei do limite e eu preciso parar. Então, quando a voz não dá conta, precisa de uma atitude um pouquinho mais firme, né? Conter. Eu chamo de contenção. Ou condução, né? Vem para cá. Outro exemplo, tá na hora de jantar. Vem jantar. Não, agora não vou, tô brincando. Vem jantar, agora tá toda a família aqui, você precisa vir aqui com nós, vai ser legal. Não, eu não vou agora. Se você, no normal, a família grita, berra, xinga, e a criança continua não respondendo e daqui a pouco a paciência acaba, eles vão lá, dão uma surra e trazem a criança chorando. Não precisa chegar nesse ponto. Vai lá, depois da segunda vez, se você viu que a sua paciência já está acabando, vai lá e já toma atitude. Traz a criança pelo braço, não pelo cabelo, Ótimo, pelo braço. E vai ótimo. explicando agora, você vai vir, porque nossa família está se reunindo para jantar, precisa ser agora, não vou esquentar comida de novo. E traz. Às vezes vão vir gritando, esperneando, né? Mas deixa, se você faz uma condução dessas, uma, duas, três vezes, os mais difíceis, 4 ou 5, na sexta vez que você chamar, ele vai vir, porque ele sabe que aquilo que você estiver falando é aquilo que vai acontecer. Então, Ele não vai querer passar vergonha também, né? Porque normalmente eles passam vergonha daí, né? verdade, isso aí. Então, diálogo, contrato, condução, contenção, né? Não precisa palmada. Contenção, às vezes eles perdem a capacidade de controlar o próprio emocional e tem ataques de ira, de birra, né? Então, existe um famosinho de um abraço, assim,
segurando De ele, urso, né? firmeza, um abraço de urso. Tem que cuidar porque eles também dão cabeçada, né? Tem que desviar. Sim. Mas esse abraço de urso, ele com firmeza, ele representa emocionalmente para a criança segurança. Alguém pode comigo, alguém pode me direcionar. Porque quando eles se perdem no emocional, eles ficam assustados com a força deles, da raiva deles, né? Então, esse abracinho de urso de contenção, ele é saudável. Acolhedor, né? Acolhedor. Não pode ser abraçar e ficar xingando. Ah, você isso, você aquilo. Sim. Não, é para acalmar. É para conter Sim. a raiva deles e não para despertar a sua própria raiva, né? E quando não se consegue mais conter pelo abraço, porque eles crescem, existe a contenção num local, no quarto, numa sala, no corredor, no lugar onde eles possam ficar até que essa energia da raiva diminua e que a gente possa voltar a conversar. Volta e meia Olha que que a gente interessante, tranca isso nunca eles tinha no me quarto. ocorrido. Oi, Que pode com falar. os grandes a gente pudesse fazer isso também e funcionasse, né? Uhum. Mas muitos respondem a isso. Tem um probleminha nisso, né? Que se você coloca no quarto e a raiva está muito grande, a parede pode pagar um preço, o abajur pode pagar um preço, mas eu sempre converso com os pais que eu atendo assim, o que tem mais valor? A educação do teu filho ou um risco na parede? O que tem mais valor? Onde você quer investir? Né? E o filho sempre é o melhor investimento. Então, conter eles quando eles passaram do limite funciona muito bem. Nada disso que eu falo é mágico, né? Não é assim uma vez, duas vezes. É um padrão que tem que se estabelecer a médio e longo prazo, né? E tem que ter a constância e a persistência, porque qualquer falhazinha que você tenha que volte a um padrão antigo de educação, tem que começar tudo de novo, né? Então, é constância, persistência e firmeza. Eu adoro essa palavra. Eu não gosto da palavra agressividade, agressão, mas da firmeza, sim. Sim. Então, de novo, diálogo, condução, contenção, os contratos e existem as ações reparadoras. Antes a gente vinha falando de castigo, né, Maricélia? Mas eu gosto mais de ação reparadora. É uma ação que repara aquilo que eles fizeram que não foi correto. Então, são os antigos castigos, tipo, jogou... Que é aquilo que a gente diz, né? Que para toda ação tem uma reação de alguma forma. Ou, eu lembro que tinha um professor, que eu acho que ele é psiquiatra, o Samitiba, lembra? Ah, sim. Que ele dizia que para todo comportamento tem uma consequência, né? E é isso, a gente deixar claro quais são as consequências. E aí entra de novo aquilo que tu falava lá do contrato, que lá já está pré-estabelecidas as consequências caso aquelas cláusulas não sejam cumpridas, né? Então, ameniza o estresse quando não dilui e a chance das ações serem realmente efetivadas são maiores, né? Isso aí. Então, exemplos de ações reparadoras. Jogou, vai buscar. Espalhou, vai juntar. Bagunçou, vai organizar. Sujou, vai limpar. Não fez o tema, não vai ver o desenho preferido. Foi para casa da vizinha sem avisar, no dia seguinte não vai. Tá indo mal na escola. Não cumprir o horário de voltar também, né? Diminui o tempo do lazer, né? Sempre ter causa e consequência. Tem um uso famoso do tirar as coisas. E aí, muitas vezes, a pessoa tira o celular, mas não diz nem porquê, nem quanto tempo vai ficar sem e nem como ele pode receber de volta. Então, se você tira o celular, tira a bicicleta, tira o brinquedo preferido e não diz nada disso, a criança se desmotiva. Bem, se eu já perdi mesmo, por que eu vou melhorar? Claro. Então, o segredo do tirar as coisas é amarrar bem com o motivo pelo qual perdeu, dizer quanto tempo vai ficar sem e qual é o comportamento que tem que ser alcançado, modificado para ganhar de volta. Aí, a criança e o adolescente se motivam.
eles só trabalham por motivação. Então, se você faz uma sempre coisa... na recompensa, né? Isso aí, recompensa. Se você faz uma coisa que não os motiva, não vai ter um resultado. Então, tirar as coisas funciona, desde que eles saibam por quê, quando vão receber de volta e o que precisam fazer para melhorar. Aí eles fazem. E para finalizar, esse padrão que substitui toda e qualquer palmada e xingamento, se você até agora viu nossas lives, né, Maricélia, e penso assim, acho que eu vou entrar nessa, eu acho que eu vou trabalhar na prevenção e vou criar um filho bem, vou investir muito mais tempo e trabalho agora, mas vou ter uma poupancinha boa para recolher ali na adolescência em diante. Eu adorei essa tua metáfora da poupança. Tem que lembrar de marcar um recomeço. Se você vinha batendo, xingando, de um dia para o outro, não faz mais nada disso. Ele apronta e você conversa. Ele apronta e você faz uma contenção à condução. Ele vai pensar que você, ó, pirou. Ele vai pensar, minha mãe e meu pai querem alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí. Então, cada vez que a gente mudar uma forma de se relacionar com eles, tem que marcar um recomeço. Sentar, olho no olho e dizer, ó, a partir de hoje eu pensei, nós vamos fazer a coisa deste outro jeito. Aí eles sabem onde estão pisando. Eles precisam saber onde estão pisando para se sentirem mais seguros. A insegurança também é um dos fatores, né, Maricela, que gera mau comportamento Com certeza. Então, se eles se sentirem seguros, né, mesmo que a segurança seja, hoje eu estou muito, muito, muito nervosa, muito brava e muito preocupada, não fica perto de mim. Se eles tiverem a segurança de saber onde estão pisando, como está sendo o relacionamento com os pais, o comportamento vai ficar melhor. Certo? Uma coisa que eu acho bem importante de enfatizar, agora que tu falasse da questão do contrato, né, Janete, e causa-consequência, e recontratar quando aquele padrão já não é mais eficaz, vamos dizer assim, né? Eu lembrei muito de chamar a atenção dos cuidadores, enfim, né, dos pais, que isto é o que nós aplicamos também na terapia de casal, né, que é a minha especialidade. Então, é importante que os pais lembrem disso. Quando nós casamos, quando nós nos conhecemos, nós tínhamos um padrão de comportamento, nós tínhamos determinados sonhos, nós éramos um determinado tipo de casal. E ao longo dos anos e com a convivência, nós precisamos recontratar aquela relação se nós quisermos que esta relação se perpetue. Porque certamente com aqueles valores, com o jeito que nós pensávamos, do jeito que nós agíamos quando nós nos conhecemos, essa relação não duraria 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, né? Há necessidade de tempo em tempo de se recasar, como a gente diz, né? Refazer o contrato, porque aquelas cláusulas já não valem mais, porque nós, enquanto seres humanos, graças a Deus, somos dinâmicos, né? A gente também não é o mesmo que nós éramos ontem, né? Então, há essa necessidade ad infinitum, eu diria, né, Janete? E é o que a gente chama, quando a gente faz esse novo recontrato, do amor à segunda vista, né? Que é essa nova chance que a gente está dando para aquele relacionamento, seja do casal, seja enquanto pais e filhos, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente fechar com chave de ouro o nosso propósito aqui, né? Que foi trazer um pouquinho de reflexão para as famílias e esperarmos que realmente se coloque em prática, especialmente neste momento que nós estamos com as relações mais estreitas dentro de casa nesse período de pandemia. Então, a gente agradece muitíssimo esse período em que nós estivemos juntos, esperamos que de fato a gente possa ter contribuído, e eu quero agradecer imensamente a Janete por ter topado essa aventura, né, Janete, porque enfrentar as câmeras não é uma tarefa muito fácil, né, então a gente está aqui se arriscando, tentando fazer o nosso melhor, com certeza. Então, foi um prazer estar com vocês todos, a gente gostou dos retornos que tivemos também, temos outras sugestões e em breve teremos novidades.
Então, fica aqui meu abraço a todos vocês e tenham uma vida boa. Tchau. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de vocês. Esperamos que todos fiquem bem e fiquem em casa quem puder. Tchau.